4 pessoas que entraram, eu acho que a gente pode começar. Bom, bem-vindos todos. Hoje nós temos o nosso webinar do IPEA sobre Sistemas de Informação de Saúde do Brasil, né? E nós temos o prazer de receber 2 palestrantes e um debatedor com trabalhos e reconhecimento na área, para nos brindar, né, nessa tarde com seus conhecimentos sobre sistemas de informação em saúde. A primeira palestra vai ser ministrada pela Luana da Costa. A Luana é nutricionista de formação, com especialização em direito sanitário, e é gerente do Núcleo de Gestão do Cadastro Nacional de Estabelecimento, exatamente o sistema de informação ou cadastro sobre o qual ela fará a apresentação. A Paloma Alves, ela é estatística, com mestrado em estudos populacionais e pesquisas sociais pela ENSE, e é pesquisadora associada do IPEA, e trabalhou junto com outros pesquisadores, né, como o Daniel Cerqueira, o Danilo, a Milena e eu acho que a Adriana, esqueci o nome da quarta autora neste momento, mas numa análise de dados do Sistema de Informações Hospitalar de 2001 a 2018, que tem uma aplicação para estudos de violência, mas é muito maior do que isso. Vocês vão ver, ele se tornou um guia para estudos e uso do SH, né, que é esse Sistema de Informações Hospitalares. E a gente também tem uma participação no debatedor do Thiago, que é psicólogo de graduação, mas com mestrado e doutorado em gestão de pessoas da área de administração, e um analista de dados, conhecedor de dados. Eu conheci o Thiago através de um trabalho dele sobre CNES, inclusive hospitais de pequeno porte, e ele atualmente é pós-doutorando no Duke Global Health da Universidade de Duke, e vai ser nosso debatedor na tarde de hoje. Nós temos um público bem eclético, isso é muito bom, né? Nós temos pesquisadores, temos pessoas dos serviços, temos, acho que pessoas usuários, né, do sistema de informação. Controle social eu não saberia dizer, mas pode ser que temos pessoas da área de controle social, da área de gestão, de universidades. Então acho que vai ser uma tarde muito rica para todos. A nossa perspectiva aqui é apresentar esse sistema de informação, mas mostrar sua multiplicidade, né, tanto nas apresentações quanto no debate, multiplicidade de possibilidades de uso desses sistemas, a riqueza que o Brasil tem. Eu falo que toda vez que a gente vai para um evento internacional, né, assim, em eventos, por exemplo, na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, eles virem falar assim: você quer estudar alguma coisa na área de saúde, vai para o Brasil, porque a riqueza e profusão de informações que tem produzidas dentro, principalmente, né, do Sistema Único de Saúde no Brasil, é imensa e permite, de fato, você fazer várias análises, e não só isso, é fundamental para a gestão do Sistema Único de Saúde. E o avanço que a gente tem aí nos anos 2000 é gigantesco, né? Eu falo que são saltos mesmo, apesar do sistema de informação, muitos deles virem desde a década de 70, mas até as facilidades tecnológicas que a gente tem, tanto para a gestão desse sistema como para uso, permitiram, né, esses avanços. Agora, não esquecendo, eu acho que na apresentação talvez da Luana, nos debates, fique claro que a gente tem um país, um contexto federativo, com 5.000, em quase 700 municípios, com portos diferentes, capacidades diferentes, né, com gestões diferentes, e esses sistemas, eles dependem da informação que provém, não só, né, dos usuários, dos serviços, dos sistemas mesmo, dos produtores, dos provedores, mas também da gestão desses sistemas em base local e da coordenação desse sistema pela perspectiva federal. Nós vamos dar início ao nosso trabalho. A dinâmica do nosso evento hoje são 2 apresentações de 20 a 25 minutos, mais um tempo aí de 10 minutos, 15 minutos para o Thiago fazer suas considerações para o debate. Todas as questões devem ser feitas aí no bate-papo, a gente não consegue abrir o microfone nesse evento, e aí eu as reúno e coloco no nosso debate, que deve ter em torno de 30 minutos. A gente tem uma restrição de horário, né? As 2 apresentadoras terão que sair aí no máximo 20 para 6, então a gente tem uma tolerância aí de 10 minutos, mas idealmente terminar no horário, né, de 5h30, mas a gente pode anotar todas as questões. E a outra informação é que esse evento ele é gravado e depois ele é disponibilizado no YouTube. Então, eu vou agradecer novamente, né, a participação de todos, e principalmente a participação da Luana, da Paloma e do Thiago, e vou passar a Luana para começar a sua apresentação. Primeiramente, eu quero agradecer o convite que foi feito pelo IPEA, a Luciana,
todos os demais convidados aqui presentes. A Luciana já me apresentou, eu sou Luana Costa, trabalho com o SENES há 13 anos, tá? Tem sido uma experiência muito rica, uma oportunidade de conhecer diversas políticas dentro da perspectiva do cadastro, da prestação de atenção à saúde, naquilo que dimensiona os estabelecimentos de saúde em todo o território nacional. A minha apresentação é uma apresentação que tem por objetivo tratar a importância da gestão nesse olhar do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Quais são esses benefícios que estão por trás quando a devida importância é dada ao cadastro? A equipe vai disponibilizar a minha apresentação. E é uma grande honra participar e poder compartilhar aquilo que é o nosso conhecimento, a nossa experiência desses anos. Então, hoje nós vamos falar sobre o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e sua importância para a gestão na saúde. O cadastro ele tem sido uma ferramenta rica na perspectiva de que inúmeras possibilidades de pesquisas podem ser feitas a partir da sua base de dados, com diversos focos de olhares, com diversos possibilidades de monitoramento da informação, com possibilidades de disseminação da informação para fins estatísticos. Nós estamos em um momento de refletir a importância da informação dentro do cadastro. Tá? Então, assim, foi muito oportuno esse momento de estar aqui nesse webinário e poder compartilhar com vocês. Ok? Próximo. Então, hoje, para começar a falar sobre o SENES, é muito importante entender o que é o cadastro. O que é esse sistema tão robusto e que tem em sua base de dados um grande volume de dados de estabelecimento de saúde. O SENES hoje, ele é um sistema de informação em nível nacional e ele permite a identificação única de cada estabelecimento de saúde no território. E essa dinâmica nos permite dar a importância de cada informação para que um cadastro de fato atualizado ele venha colaborar com dados precisos na nossa base de dados. Mas o cadastro, ele é o que é, mas ele começou há muito tempo atrás e ele veio de algumas iniciativas que se iniciaram na década de 70, onde tivemos a pesquisa de assistência médico-sanitária, AMS, onde as primeiras informações sobre estabelecimentos de saúde brasileiro foram obtidas. E a partir dessa perspectiva, em 76, nós tivemos casado com essa pesquisa a instituição de duas fichas extremamente importantes e que deram aí, eu vou contar nessa fase histórica, tiveram a sua importância para que o cadastro pudesse ter uma base que refletisse a realidade de estabelecimentos, que foram, em primeiro lugar, a ficha de cadastro de hospitais, que é a FCH, e a FCT, que é a ficha de cadastro de terceiros, no âmbito do Sistema Nacional de Controle de Pagamentos e Contas Hospitalares, que é o FNPCH. E esse cadastro, posteriormente, ele migrou para o SAMPS e depois para o SH. A nossa colega Paloma vai falar. Então, para fins históricos, o SH, que é o Sistema de Informação Hospitalar, ele é extremamente importante para aquilo que o SENES é hoje, porque foi dessa época que tudo começou. Pode passar, próximo slide. E em 94, nós tivemos a instituição da ficha de cadastro dos ambulatórios, que foi a FCA, porque até então tínhamos o universo de dados de cadastros hospitalares, que atendiam o SUS. E tivemos aí, em 94, a instituição da FCA nesse âmbito do Sistema de Informação Ambulatorial, para compor essa base. Porém, somente no ano 2000, 6 anos após, as fichas de cadastro de estabelecimento de saúde, que são as chamadas FICES, foram instituídas e também, junto com essas fichas, foram
estabelecidas quais eram as diretrizes para que o recadastramento de todas as unidades a nível nacional fossem feitas. Então, foi a primeira vez onde tivemos a obrigatoriedade de que todos os estabelecimentos dentro do território brasileiro fossem, de fato, cadastrados. Então, esse, para nós, foi o pontapé inicial para que o cadastro tivesse a sua obrigatoriedade dentro do território nacional. E em 2003, tivemos aí cadastros de unidades ambulatoriais no CIA e cadastros de unidades hospitalares no SH. E pode passar o próximo. A partir daí, nós tivemos, desde então, quando viemos de 2000, e na sequência tivemos a instituição da Portaria 403, que determinou que todo estabelecimento que estivesse em funcionamento deveria ter o seu cadastro no SENES, nós começamos a ter essa obrigatoriedade de cadastramento, e houve naquele momento, que eu falei ali de 2003, a unificação dessas bases, e hoje a portaria, que nós temos um compilado de portarias que reúnem todas as normativas vigentes dentro do cadastro, que ela está compilada na portaria de consolidação número 1 de 2017, e onde traz a constituição do cadastro como documento público. Então, hoje, se qualquer usuário precisar de um documento que comprove que um cadastro ele é ativo ou que um cadastro já existiu e está como desativado, ele pode simplesmente imprimir a ficha do cadastro e lá já vem, inclusive, uma nota baseada até na portaria que está aqui em tela, falando que ele é um documento público, que ele tem a comprovação de que aquele cadastro é, de fato, um cadastro válido, porque é um documento extraído do próprio banco e publicado no nosso site. E a partir do momento que o SENES ele é considerado um documento público, ele também, em conjunto, ele é considerado o sistema de informação oficial de cadastramento de informações de estabelecimentos de saúde no país, independente se esses estabelecimentos são públicos ou são privados, se eles integram ou não o SUS. A saúde suplementar hoje, ela tem uma grande participação no cadastro e ela corrobora com aproximadamente 2/3 da nossa base. E é um cadastro muito significativo, nós temos trabalhado muito com a ANS no sentido de aprimorar as ferramentas, a disseminação desse cadastro para que mais e mais estabelecimentos de saúde que são desse âmbito da atenção suplementar possam compor o SENES, até porque os estabelecimentos SUS, por vista da obrigatoriedade de processamento das suas informações do nível hospitalar e ambulatorial, de fato, eles já são cadastros que estão constituídos dentro do SENES. Então, eles não conseguem existir, comprovar a sua produção ambulatorial hospitalar sem essa existência prévia dentro do cadastro. Pode passar, por favor. Então, essa parte que eu trago, nós chegamos em uma parte muito importante. Chegamos aqui, qual é a responsabilidade que existe dentro daquilo que é informação e por quem essa informação deve... quem são as pessoas que são responsáveis pela qualidade da informação que está colocada no SENES? Nós colocamos dois principais atores aqui no processo, que são os estabelecimentos de saúde também, junto com os profissionais. Os estabelecimentos, porque são a partir deles que as informações se originam, e eles são responsáveis por todas as informações que são emitidas para as secretarias e, por sua vez, são enviadas, e os profissionais, eles são corresponsáveis no processo, porque eles têm, por portaria, a responsabilidade de zelar pela correta informação. Se eu sou uma profissional de saúde, estou cadastrada no SENES, e eu verifico que a minha informação não está adequada, não é compatível, eu preciso reportar isso à secretaria. Se a secretaria não tomar providência, eu posso reportar ao Ministério da Saúde, que toma ação. Então, essa participação desses entes, ela faz com que a informação possa ter qualidade, que é o que nós tanto prezamos, de ter informações que correspondem à realidade. O SENES precisa ser o retrato do cadastro
se eu olho através de uma consulta no site, faço a verificação de que dados estão publicados, que dados foram informados e a data está atualizada, é como se eu fosse pessoalmente naquele cadastro e verificasse que, de fato, ele tem aquele quantitativo de profissionais, que, de fato, ele presta aqueles serviços especializados listados, ele tem aquelas habilitações e assim por diante. Próximo, por favor. E aí, chegamos a uma parte que eu acho extremamente importante. Não dá para falar de SENES sem falar quais são as suas principais finalidades. Essas finalidades estão definidas na portaria de consolidação número 1, onde nós temos aqui colocado que a principal finalidade é cadastrar e atualizar informações, estabelecimentos, nas suas dimensões de recursos físicos, recursos humanos, bem como seus serviços, aí também tem a sua infraestrutura que está ali alocada, a disponibilização de informações dos estabelecimentos de saúde para outros sistemas de informação. Aqui tem um ponto super importante. O SENES hoje, ele é responsável por ser a base de informação para inúmeros sistemas dentro do Ministério da Saúde. São sistemas que olham a informação mensal após o encerramento de um período que nós chamamos de competência, e a partir desse momento esses sistemas podem fazer a verificação das suas informações e prosseguir no fluxo da informação. E mais de 90 sistemas consomem dados diários do SENES, da sua base de dados. Então, a sua importância dentro da perspectiva do Ministério da Saúde para o Brasil é extremamente grande. A terceira finalidade que eu coloco aqui é a oferta para a sociedade de informações sobre a disponibilidade de serviços nos territórios, as suas formas de acesso, quais são os horários de funcionamento. São exemplos simples, mas um usuário, ele precisa saber onde ele pode recorrer, como ele pode consultar, até por isso que nós temos buscado aprimorar as consultas e deixá-las muito mais acessíveis para que qualquer usuário, seja ele um usuário, um paciente do Sistema Único de Saúde, ou seja, um profissional, ou o próprio gestor de um município ou estado, possa consultar esses dados. E a quarta finalidade, que ela concentra aí o grande pacote daquilo que é promovido com o SENES, é possibilitar o fornecimento de informações que apoiem a tomada de decisão pelos gestores, o planejamento, a programação e o conhecimento pelos gestores, pesquisadores, trabalhadores, sociedade em geral, acerca da organização, existência e disponibilidade de serviços. Tanto, como eu já coloquei aqui na finalidade número 1, dos seus recursos humanos e também da sua capacidade instalada. Qual é o potencial de atendimento dessa unidade? Que serviços podem ser disponibilizados? Quantas consultas mês podem ser realizadas? São informações que, olhando aquilo que o SENES oferece, é possível chegar nesse entendimento. Próximo. Próximo. E aqui eu quero entrar em outras funções do cadastro. Essas outras funções, porque mais do que deixar essas 4 finalidades que estão estabelecidas em portaria, eu trouxe um acréscimo de possibilidades do universo da informação dentro do cadastro, com vistas a possibilitar a sua importância, essa visão de qual é a importância no processo da gestão. Primeiro, o cadastro, ele possui, hoje o SENES possui o cadastro de todas as secretarias estaduais, municipais. Ele identifica quem são os responsáveis por todos os sistemas, ele identifica as suas atribuições dentro dessa perspectiva, quem é o secretário, a quem está dada a função de ser ali o chefe do controle de avaliação ou o responsável pelo SENES, até porque em vários momentos nós precisamos de ter essas informações para facilitar a nossa comunicação, poder disseminar informações de forma mais rápida. Outra possibilidade que o SENES aqui nos oferece é a manutenção de um cadastro de usuários. Nós temos hoje todos os 5.568 municípios conectados na base do SENES. É um cadastro que, de fato, ele é utilizado não só pelos municípios, mas pelos distritos sanitários que estão aí configurados dentro dos territórios dos municípios ou pelos estados e suas regionais. E ainda nesse âmbito, ele é um cadastro que ele precisa facilitar a vida
dos atores no processo da gestão da informação, aqueles que fazem a saúde acontecer no país. O sistema de informação SENES, ele é vital para que o sistema de saúde possa dar essa visibilidade de quem são os seus usuários, como eles estão trabalhando, quem são essas secretarias. E aí eu chego na terceira outra função, possibilidade de disponibilizar versões de instalação e de instalação do SENES para download dos gestores e seus respectivos manuais e outras documentações do sistema. Então, nós temos, periodicamente, de acordo com as demandas, a necessidade de publicar novas versões. E isso é um processo que os gestores já tem esse conhecimento, faz parte dessa atualização. Então, todas as novas políticas implementadas que têm impacto direto na informação do SENES demandam novas atualizações de versão, com a implementação ou de regras, ou de verificações, ou criação de campos, ou exclusão de campos para atualizar para outras novas informações. Então, é um cadastro que é muito dinâmico. Hoje, a nossa documentação ela está toda disponibilizada na nossa wiki, que foi uma forma, inclusive, já publicada em portaria de manutenção de um manual de fácil acesso, de uma leitura simples, onde é possível ali colocar termos para pesquisa e chegar nessa documentação do sistema como um todo, bem como suas definições, a parte operacional do sistema e assim por diante. Próximo. Outra função bem importante é a possibilidade que o cadastro nos dá de consultar todos os profissionais de saúde que estão na sua base. Nós temos hoje um cadastro muito amplo, de mais de 4 milhões de profissionais com cadastros ativos, vinculados em estabelecimentos de saúde. Isso é um dado muito significativo. Esses profissionais são aqueles que, de fato, trabalham na unidade e fazem o processo, não só assistência, mas também ajudam no processo de gestão desse estabelecimento. Até porque temos algumas unidades que trabalham na gestão, que são secretarias, que são cadastrados, ou uma central de regulação do acesso, que tem os seus profissionais alocados e que tem a sua unidade, por sua vez, cadastrada dentro do SENES. Outra possibilidade que essa função nos dá é a possibilidade de verificar as cargas horárias desses profissionais. São cargas horárias semanais, a possibilidade que nós temos ali de verificar se há um excesso de carga horária, se os vínculos colocados, se as formas de contratação que refletem esses vínculos empregatícios são irregulares ou não. E a próxima função aqui posta é a possibilidade que esses profissionais têm de solicitar o seu próprio desligamento, que são as desvinculações. Nós damos essa possibilidade, isso já está implementado há muito tempo já, aproximadamente em 2011 para 2012, houve a implementação dessa funcionalidade. É uma funcionalidade que já funciona, a gente já tem uma perspectiva, ela é extremamente útil para a parte daquele profissional que não consegue o atendimento da sua solicitação por parte do gestor, e feita essa solicitação, existe um fluxo da informação para que ele seja atendido naquilo que ele faz de justificativa, declarando a sua solicitação de desligamento. Outra questão aqui colocada e importante de função é a permissão aos 3 níveis da gestão, que federal, estadual, municipal, de habilitar estabelecimentos para a execução de determinados serviços de saúde. São alguns estabelecimentos que se submetem a esse processo, atendem a requisitos colocados em políticas específicas do Ministério da Saúde, algumas políticas nacionais, e que são reguladas pelo SUS. E isso fica muito visível dentro do cadastro, onde nós temos a possibilidade de avaliar quem são estabelecimentos, com qual quantitativo de leitos eles foram habilitados, por qual portaria. Então, é muito importante a gente poder ter essa visão tão clara desse processo que acontece para cada estabelecimento de saúde. Próximo. A penúltima função aqui colocada é a permissão ao gestor federal de vincular incentivos. Esses incentivos são algumas remunerações pré-pagas que são incorporadas ao teto do estado ou do município de transferências federais para os estabelecimentos, para algumas políticas específicas. Então, nós temos as habilitações e temos essa possibilidade de
vinculação de incentivos, que é outra forma de pagamento para estabelecimentos que se submetem a algumas políticas específicas. E a última função aqui colocada é a possibilidade de gerar um conjunto de relatórios sobre a situação das equipes que trabalham na estratégia de saúde da família ou na atenção domiciliar, que são fundamentais para avaliar a avaliação dessas políticas específicas e o financiamento. Toda a base de dados para viabilizar o ESUS AB funcionar e os pagamentos, os repasses mensais que são efetuados aos municípios e aos estados por conta dessas equipes são feitos com base na informação que está colocada no CNES. Ou seja, se essa informação é uma informação errônea, existem dados errôneos que vão ser, por sua vez, levados para a parte do pagamento. Então, são informações delicadas e aqueles usuários que fazem a prestação desses dados precisam se atentar e colocar dados e monitorar essas informações continuamente, para que as informações sejam verídicas e possam refletir o pagamento adequado dessas equipes. Próximo. Aqui nós temos um compilado de funções, com exceção da função de manter um cadastro de todos os estabelecimentos, independente de participar do SUS ou não, nós temos todas as funcionalidades que são relacionadas à gestão, ou seja, o CNES, o portal dele, ele concentra todas essas funcionalidades que dão a possibilidade desse usuário, desse gestor de cadastro, poder fazer a sua gestão de forma adequada. Se houve mudança de uma troca de gestão, por exemplo, um estabelecimento estava na gestão de um estado e passou para um município, é dentro do cadastro que isso é feita a mudança. Ou foi feita ali, nós temos ali a disponibilização de arquivos para viabilizar o processamento da informação no CI e no SH. É o CNES quem disponibiliza esses arquivos mensalmente, que são os nossos TXTs. E assim por diante. Nós temos inúmeras possibilidades, geração de cadastro, geração de um número de CNES é feita lá, a geração de um número único que identifica que é o identificador nacional de equipes é feita dentro do site e assim por diante. Então, muitas dessas funcionalidades estão relacionadas à operacionalização de transferência de recursos. Então, tanto os recursos federais, estaduais e municipais aos estabelecimentos. Então, aí reforço o quão importante é uma informação correta inserida dentro do cadastro que reflita, de fato, a informação atualizada. Então, aqui nesse próximo parágrafo tem um compilado daquilo que eu já disse. Dentro do CNES, nós temos habilitações, incentivos, regras contratuais, contratos, a composição de uma equipe de saúde, a vinculação dessas equipes a gestores específicos. Então, todo esse conjunto de informações possibilita a transferência adequada desse recurso do SUS para os estados e os municípios. Apesar de que muitas dessas informações, elas vêm com um viés financeiro, tá? De priorizar que o pagamento seja feito de forma adequada, mas nós temos batido muito na tecla de que mais do que garantir um pagamento adequado, é prestar uma informação que é uma informação válida e que vai ser, de fato, a verdadeira informação para a disseminação de relatórios e possibilidade de uso dessa base de dados em todo o território nacional. Ok, próximo. Então, a base de dados do CNES, ela proporciona esse conhecimento da distribuição geográfica de todos os estabelecimentos no país. Então, se eu quero saber onde eles estão alocados, com as suas geolocalizações, nós vamos ter o tipo de estabelecimento, se trata-se de uma unidade básica de saúde, de um hospital, ou um centro de reabilitação, teremos a possibilidade de identificar quais são os serviços, o turno de atendimento, a vinculação desses profissionais e como eles atuam, de que forma. Ele é um profissional que é, dentro daquela equipe, um residente, ou ele é um outro profissional, um preceptor de equipe. Então, existem minúcias que só o CNES ele vai poder dar essa visibilidade para o usuário, e bem como quantidade de leitos hospitalares, que é extremamente importante, e as relações contratuais que são realizadas entre o gestor de saúde de sua região. Esse dado, esse conjunto de informações vai dar a possibilidade de avaliar essa capacidade instalada e de suas dimensões físicas, humanas, de serviços e equipamentos de saúde dentro daquilo que o CNES tem de informação. Próximo.
Eu trouxe um panorama bem rápido para que nós pudéssemos aqui conhecer qual é o que o SENESS representa em dimensões. Esses dados eles estão atualizados com a data de ontem, pode passar. Olha, em 16 de novembro, ontem, bem fresquinho, 360.462 estabelecimentos ativos na base de dados. E essa é a distribuição pelas regiões do país, concentrando aí 5%, que é a região do país que tem menor distribuição de estabelecimentos, região norte. Em quarto lugar, nós temos a região centro-oeste com 8%, na sequência a região nordeste com 20%, em quarto lugar no ranking. Em segundo lugar no ranking, temos a região sul, que houve um crescimento bem significativo, tá? Nos últimos 6 meses. Fato, assim, que até nos surpreendeu, porque é um quantitativo muito expressivo. E na região sudeste, 45% da base do SENESS está concentrada nessa região. Próximo. Aqui a distribuição dos estabelecimentos de saúde para fins de conhecimento. O cadastro hoje, desses 360 mil estabelecimentos aproximadamente, ele tem na sua conformação de característica das tipologias de estabelecimento, 63% aproximadamente de ambulatório. E na sequência as unidades, isso é um ranking dos 8 maiores tipos de estabelecimentos que estão colocados na nossa base. Na sequência nós temos as unidades básicas de saúde com 11,6% da nossa base. Chegando aí nas unidades de apoio e diagnóstico, com 7,6%, as unidades de reabilitação com 3%, as farmácias com 2,68%, que é um número também que tem crescido, dada a regulamentação de que todas as farmácias precisam ser cadastradas no SENESS. As centrais de gestão, que aí configura todas as secretarias estaduais, municipais, elas entram aqui nessa perspectiva com 1,8% dos cadastros, e na sequência o hospital com 1,8% também, e na sequência os pronto atendimentos, onde nós contemplamos aí as UPAs, são as unidades de pronto atendimento do país, com 1%. Pode passar. A distribuição dos estabelecimentos por natureza jurídica, que configura, segundo a Receita Federal do Brasil, qual é a característica dele perante essa informação que é a natureza jurídica, se diz se um estabelecimento é público ou privado, ele se é uma entidade sem fins lucrativos, concentra aí aproximadamente 3/4 da base com estabelecimentos privados. Tá? Aqui eu não estou ainda colocando desses privados quantos são com atendimento SUS, mas é uma base muito expressiva. E dentro dessa perspectiva, nós vimos esse aumento significativo nos últimos anos, tá? Dado essa parceria que estamos tendo com a ANS, que fortaleceu muito essa importância e a obrigatoriedade do SENESS, principalmente para estabelecimentos que fazem aí atendimento por plano de saúde privado. Temos aqui também os estabelecimentos públicos, que representam 25% dessa base, e com 2% as entidades sem fins lucrativos, onde temos aí as santas casas de atendimento. São estabelecimentos que são muito importantes, colaboram muito para o SUS, em geral são hospitais de grande porte, tá? E fazem muita diferença no atendimento hospitalar do Brasil. Pode passar. E olhando na perspectiva de distribuição de estabelecimentos, se eles atendem SUS ou não, nós temos quase 70% desses estabelecimentos, daquele universo de 360 mil, quase 70% não atende SUS, enquanto aproximadamente 30% atende SUS e faz esse atendimento, inclusive com grande parte dessa produção ambulatorial hospitalar concentrada aqui nesse universo desses 30% de cadastros. Pode passar. E aí temos a distribuição. Que cadastros são eles? Quem são os responsáveis por esses cadastros? 95% aproximadamente da nossa base está sobre a responsabilidade do município, enquanto 3% do estado e 1,24% por gestão dupla, que é uma gestão compartilhada de estado e município, sendo que a via final de transmissão da informação para a base de dados nacional é pelo estado, mas ambos participam da atualização desse cadastro. Pode passar.
Eu quero entrar aqui, deixar uma possibilidade de uso de uma nova plataforma que nós estamos trabalhando, já temos novos painéis aqui, que é o Elastic CNES. Pode passar o próximo. O Elastic CNES surgiu como uma demanda de substituição dos antigos relatórios que nós temos disponibilizados no CNES 2.datasus.gov.br e vir com uma nova ferramenta que seja mais intuitiva, que seja mais amigável para o nosso usuário, moldável, de acordo com a possibilidade, com a necessidade de uso desses usuários. Eles são relatórios estatísticos públicos, eles foram desenvolvidos na tecnologia do Elastic, e esse Elastic usou a aplicação Kibana, e esses dados são indexados todos os dias, tá? Em tempo real, é uma base bem expressiva, nós temos dados que são de múltiplas possibilidades de uso, podem ser extraídos, verificado a nível de informação por estabelecimento ou por região de saúde. Então, já temos aí algumas possibilidades de uso, e o principal objetivo desses painéis, é possibilitar acesso às informações. Nós não queremos que o CNES não seja utilizado, precisamos que esses dados sejam disseminados, que os usuários usem, não só os usuários gestores, mas os usuários também profissionais, estudantes, pesquisadores. Queremos que isso seja amplamente disseminado. E para acessar esse painel, nós temos o endereço aqui em tela, que é o https://elasticcenes.saude.gov.br, e peço, inclusive, aqui para vocês que nos ajudem a divulgar, usem esses dados, esses painéis, possam, inclusive, sugerir novos painéis, se vocês quiserem, estamos abertos para ouvir essas sugestões. Pode passar? E aqui é uma carinha bem simples desse painel, onde temos uma visão geral do cadastro, você consegue extrair quem são os estabelecimentos SUS, e eles estão ali em que perspectiva, quais são as naturezas jurídicas distribuídas no território, painel de leitos, que foi muito utilizado em período de pandemia, houve, inclusive, a implementação dele veio para atender essa possibilidade de observar esses dados dinâmicos do CNES. Outro painel implementado é das críticas nacionais, onde os usuários de estado, município, podem monitorar quais estabelecimentos estão bloqueados por críticas, que são algumas informações que precisam ser corrigidas para que o estabelecimento não tenha prejuízos, tanto no seu processamento, quanto na sua desativação de cadastro, até porque estabelecimentos que não se mantêm ativo e com as críticas solucionadas, ficam passíveis à desativação automática dentro do banco de dados. Pode passar. Aqui é um panorama também geral dele, onde nós temos tanto na barra esquerda, na lateral direita, a possibilidade de moldar. Os dados estão disponibilizados a partir da competência 7 de 2007, que é onde a base de dados do CNES, tá? Ela passou a ter uma confiabilidade nesse armazenamento de informação dentro do banco de dados, e nós temos aí os dados fechados por competência. A base deixou de ser aí registrada por log e passou a ter os registros fechados por competência, são dados estáticos, não passíveis de alteração. Então, a partir de um período fechado, as informações ficam ali disponibilizadas, os dados não são mais passíveis de alteração, o que ajuda muito, e é das premissas do CNES, que ele não retroage as suas informações. Pode passar? E deixo aqui o meu agradecimento, coloco o nosso e-mail em caso de pedido de alguma informação, pedido de suporte, queiram conversar um pouco mais aprofundado conosco. Falo em nome do Núcleo de Cadastro e Estabelecimento de Saúde, e agradeço mais uma vez, o nosso e-mail é cnes@saude.gov.br. E encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigada, Luana, excelente apresentação. Eu sei que a gente podia ficar aqui uma tarde inteira só conversando sobre o CNES, né? Mas esse panorama foi muito importante. É um rápido comentário, quando a gente vê essa distribuição, né, do público e privado e percebe a participação do SUS no sistema de saúde, né? 70% da população só tem acesso ao sistema de saúde via SUS, né? O quanto que essa interação público e privada ela é determinante na organização do sistema de saúde. Agora, lembrando que desses estabelecimentos privados, uma parte imensa são clínicas, né? Clínicas pequenas ou clínicas consultórios, etc.
Então, quando você olha a distribuição, por exemplo, na atenção primária, ela é majoritariamente pública SUS, né? Os hospitais têm uma dependência maior da filantropia. Então, é muito interessante você olhar também essas várias nuances que o Senes traz por dentro, né? E da questão da distribuição regional, todas essas questões que a Luana falou, eu agradeço muito. Acho que a gente vai ter bastante elementos para o debate. Antes de passar para o Paloma, aproveitando a diversidade dos nossos participantes, né? Eu já tenho uma pergunta aqui da Viviane, que é do Grupo Hospitalar Conceição, muito importante a pergunta dela. Gostaria de também que os participantes colocassem aqui as suas experiências no uso desses sistemas de informação, seus desafios, suas questões, para a gente promover um debate, aproveitando essa oportunidade. A Paloma, antes dela apresentar, vai ter um pequeno vídeo de 1 minuto, que é um vídeo que apresenta essa guia, né, essa análise que foi feita pelo IPEA. Então, eu passo para a Paloma e aí, em seguida, já começamos a ver esse vídeo para a gente continuar aqui as apresentações. Obrigada. O vídeo. O Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza gratuitamente dados de mais de 200 milhões de internações no chamado Sistema de Informação Hospitalar, SIH. Lá estão disponíveis informações sobre internação hospitalar, procedimentos de alta complexidade, nascimentos e óbitos. Para facilitar o acesso a essa importante base de dados e contribuir para a realização de estudos sobre o sistema de saúde, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, lançou um guia para a análise de microdados do SIH entre 2001 e 2018. Ao longo dos anos, houve um crescimento no número de informações disponíveis no banco de dados do SIH. Passou de 60 variáveis em 2001 para 113 em 2018. Guia auxilia na geração de indicadores em diferentes áreas, como epidemiologia e violência. Também permite que gestores utilizem a base de dados do SUS como um relevante instrumento para orientar os gestores nas tomadas de decisões relacionadas ao planejamento das ações de saúde. Posso seguir, gente? Boa tarde. Luciana. Pode sim, por favor, Paloma. Pode seguir. Desculpe. Alguém vai compartilhar a apresentação? Boa tarde, então, a todos. Eu sou Paloma, né? Trabalho aí na equipe da área de violência já tem alguns anos. E esse foi um trabalho muito, muito especial dentro do IPEA, né? Foi o meu primeiro grande trabalho na área. A gente trabalhou assim muito tempo. Esse livro ele foi desenvolvido em quase 2 anos, né? E a gente vai falar um pouquinho, vou falar um pouquinho deles para vocês. Está compartilhando. Foi um livro trabalhado em várias mãos, né? Na época, né, na equipe, com Daniel Cerqueira, como a Luciana falou no início. Eu, Danilo Coelho, a Milena e a Adriana. Também eram estatísticas e a Milena era economista. Então, eu vou apresentar um pouco do que a gente produziu dentro desse livro como principais resultados, né? E tudo que a gente encontrou na época. Já tem um certo tempo, né? Esse livro, pelo que eu vou apresentar para vocês, vocês vão ver que traz uma riqueza. A gente tem uma base, uma fonte de informação assim, riquíssima, e que ele precisa ser atualizado, revisto, e a partir desse primeiro trabalho, a gente tem a possibilidade de expandir as análises. A gente tem uma infinidade de trabalhos que possam vir dessa base a partir desse trabalho inicial que a gente teve de conhecer a base de dados, de entender as variáveis, entender como trabalhar, porque é uma base também complicada. Então, vamos lá. Alguém pode passar, por gentileza? Então, qual a motivação? O que motivou a gente a trabalhar com o sistema de informações hospitalares
para tratar de indicadores de violência. A base de dados ela registra cerca de 11 milhões de internações por ano, então é uma base de dados imensa, né? No último ano que a gente analisou, lá em 2018, a gente tinha 113 variáveis de diversos temas. Então, a gente tem informações sobre pacientes, sobre os hospitais, né, os custos da internação, os tempos de permanência. A gente tem os diagnósticos pela CID-10, Classificação Internacional de Doenças, que geraram, né, aquela internação, né? Então, a gente tem uma base riquíssima dentro, né, da área hospitalar. E, não obstante, assim, na época a gente tinha pouquíssimos trabalhos científicos que utilizavam a mesma. Na época a gente acreditou, né, que essa pouca quantidade de trabalhos era devido a grandes dificuldades de, primeiro, entender como que era a base. A gente não tinha um dicionário de dados de todas da base para os anos, né? A gente não tem isso, porque as variáveis mudavam ao longo do tempo, né? É uma base que anualmente a gente tem cerca de 12 gigas, 20 gigas, juntando ali todos os municípios, né, por UF, até chegar à base nacional. A gente não conseguiu trabalhar ela em softwares estatísticos livres, porque ela é muito pesada. O R, que a gente tentou usar a princípio, levava 2, 3 horas para abrir a base, então a gente teve esse problema, a gente teve que mudar o software. Então, é uma base, a princípio, difícil de trabalhar. Então, por isso que nem todo mundo tem tempo, tem disposição e consegue lidar com ela, né? Ela tem uma alta complexidade operacional de tamanho. Então, o manual foi feito e pensado para auxiliar também pesquisadores que tenham interesse em trabalhar com ela. Pode passar, por favor. Pode passar, por gentileza. Então, definição de base de dados que a gente utilizou. Quando a gente entra lá no site do DataSUS, a gente tem a possibilidade de trabalhar com essas 4 bases aí no âmbito do SIH. A primeira, que eles chamam de RD, que é a base AIH reduzida. Ela tem as AIHs aprovadas. AIH são o número da internação, né? Aquela internação que foi aprovada pelo sistema. Os valores efetivamente pagos no mês por mês de competência. Inclui os procedimentos processados e validados pelo SUS, entre os apresentados por todos os estabelecimentos prestadores de serviço para o SUS, que foi a base que a gente utilizou no trabalho para frente. A segunda base é a RD, né, que são os números de internação que foram rejeitados pelo sistema. Elas foram automaticamente bloqueadas no processo de crítica devido a algum erro, que precisa ser analisada pelo gestor para que esses possam autorizar ou não a internação, né? Confirmar. Tem a RD das AIHs rejeitadas com o código de erro, e essas não permitem que o gestor autorize a internação, então elas têm que passar por tem que voltar, e elas vão ser revistas e vão ser submetidas novamente. E a última base, que é a base de serviços profissionais, que são todos os serviços profissionais para os procedimentos hospitalares que foram realizados durante aquela internação. Então, a gente definiu trabalhar com a primeira, porque a gente queria saber aquelas que foram aprovadas e foram pagas, né, dentro do contexto. Pode passar, por gentileza. Segundo desafio, né? A gente tinha a base de dados, a gente foi lidando com os desafios. Então, o primeiro foi definir a base, que eu acabei de falar. O segundo, quando a gente abre a base, a gente começa a fazer as frequências, verificar, né, as informações preliminares ali, as primeiras informações. A gente começou a ver, será que os dados estão completos? Será que para todos os anos a gente tem dados de todos os municípios? Então, o segundo desafio foi a gente fazer, né, uma varredura na base e verificar a qualidade da informação. Então, a gente fez aqui é um resuminho, né, a figura 2, disponibilidade dos dados
na base do CH de 92 a 2017. Então, a gente foi verificando, fazendo tabela, então a gente viu que há alguns anos a gente não tinha informação de algumas UFs, de alguns municípios dentro de UF. Então, os incompletos foram 94, 95, 96, 97, 99, 2000, 2007 e 2009. E a gente ainda abriu essas ausências, né, de informações aqui. Em 94 foi o Acre, 95 a gente tinha ausência de dados de julho a dezembro de Roraima, e fomos fazendo essa análise ano a ano, no qual a gente identificou que estava faltando alguma informação, né? 2009 a gente tinha ausência de dados no mês de julho no Acre. Então, mais pela dificuldade até do município, né? Todos são, né, dos estados lá da região norte, desse número chegar, né, até o estado para poder alimentar o sistema. Pode passar, por gentileza. Outros desafios, né, que a gente encontrou ainda no desenvolver do trabalho. O grande complicador foi a ausência de um dicionário único, né, do sistema para os anos em que a base de dados está disponível. O que a gente encontrava eram portarias que definiam a criação da variável. Então, a gente foi construindo um dicionário baseado nas portarias que a gente foi encontrando. Um outro também muito importante, mudanças na estrutura das variáveis ao longo do tempo. A gente não consegue fazer uma programação única para ler a base em todos os anos, isso automaticamente. Por quê? Porque as variáveis elas mudaram ao longo do tempo. E essas mudanças dentro das variáveis elas não foram padronizadas. Vamos supor, o número da IH, que é um número aleatório gerado pelo sistema. A NIH é uma variável com 13 dígitos. Então, ela tem um conjunto ali de dígitos iniciais de 1 a 5, de 1 a 6, que é aleatório. Depois entra a data, depois entra o mês, enfim, data, hora, enfim, na internação. Com o passar do tempo, essa variável ganhou alguns dígitos, e não necessariamente ganhou no final, ela ganha ali entre o quinto e o sexto dígito. Então, isso a gente encontrou como dificuldade. Quando a gente gera o programa para ler, foi um desafio também que a gente precisou entender as características individuais das variáveis ao longo dos anos. Próximo desafio, a grandiosidade de informação da base de dados é imensa. Para ler, tem que ter muita paciência. A gente, às vezes, deixava rodando de um dia para o outro, só para o sistema, para o software conseguir abrir a base para a gente poder reportar as variáveis de interesse para começar a trabalhar com ela. Então, a gente encontrou as dificuldades do processamento e manipulação usando os softwares estatísticos livres, no caso o R e o RStudio. Então, a gente partiu, né? A gente abandonou o R e passamos a trabalhar com o SAIS. Um outro, que a gente não é desafio, mas nem tanto. Isso quer dizer que o sistema está melhorando, está ganhando informação. Aí é um exercício, né, a necessidade de trazer mais informações para essa base. No ano inicial que a gente trabalhou, em 2000, a gente contava, né, a base contava com 60 variáveis. Chegando em 2018, a gente encontra, né, 113 variáveis. Então, quase dobrou, né, a quantidade de informação. Então, isso é bem interessante. Pode passar, por gentileza. A base de 2017 contou com mais de 12 milhões de linhas por 113 colunas, cada coluna caracterizando uma variável diferente. Esse aumento aqui de 60 para 113 representa um aumento de 88,3% da magnitude da base de dados. Né, reflete o grande desenvolvimento e avanço no processo de atualização das informações de saúde e atende à necessidade de informações estatísticas, né, como eu já falei, do Sistema Público de Saúde Nacional. Pode passar, por gentileza. Então, a gente definiu a base, passamos pelos desafios, e agora a gente passou por um processo de entender a base. Assim que o paciente dá entrada em uma unidade hospitalar para internação,
O responsável preenche, né, um formulário e gera o número de 13 dígitos que corresponde ao número da autorização para aquela internação. No final de cada mês, se o paciente precisar se manter internado no mês seguinte, a sua internação ela é fechada, é enviada para o setor, né, para o SUS, para aquela internação ser paga, a internação é fechada e se ele precisar permanecer internado, gera uma outra linha na base de dados com o mesmo número da internação e com as próximas informações para aquele mês. E o que acontece? A gente tem o código identificador, que é uma outra variável que identifica se aquela internação ela continua ou não. Então, vamos supor, ela tem vários números da NAIH. Se ela é uma internação que ela não continua, ela tem um idente lá, que é o idente 1. Se ela ficou os 30 dias, precisa permanecer mais, entra uma outra linha embaixo, com o mesmo número de internação, que vai ser preenchidos ali. Aí o idente dela vai ser 3. Então, quando tem o idente 3, eu já sei que é uma continuação de uma internação anterior. E tem um outro tipo de idente, que a NH vai repetir várias vezes, que o idente dela vai ser 5. Que são aquelas internações longas, que geralmente são as internações psiquiátricas, né? Que a pessoa fica internada, às vezes, por vários anos. Então, isso a gente encontrou e a gente trabalhou com essa limpeza da base para gerar os indicadores lá na frente, que eu vou mostrar para vocês. No caso do paciente ser submetido a uma segunda internação após 3 dias de alta, gera uma nova internação, uma nova variável NAIH, e conta como uma nova internação. Pode passar, por gentileza. Esse é um exemplo, né, uma ilustração da base de dados no SAIS. Então, a gente tem as linhas, né? No caso aqui, o primeiro é o F, a variável, o ano da competência, né? Aqui, NAIH é uma ilustração aqui dos 13 dígitos da variável. O idente que eu falei com vocês, essas todas aqui, que tem um código 1, que são novas internações dentro daquele mês. As 5 são de longa permanência, que são os casos psiquiátricos, né? E tem os 3, que são continuações das internações da linha de cima. Então, tem sexo, tem valor total daquela internação naquele mês, data da internação, data da saída. As variáveis aqui que eu vou falar em seguida são a que a gente usou para classificar como internação por violência, né? Diagnóstico principal e diagnóstico secundário. O diagnóstico principal é aquele diagnóstico que a pessoa chega no hospital e ela é automaticamente avaliada ali pelo médico, pelo profissional de saúde. E o segundo diagnóstico no caso, é uma segunda avaliação após a internação. Então, vamos supor, a pessoa chega com traumatismo craniano, né? Então, ela é internada com o código do diagnóstico principal, traumatismo craniano. Mas aí, dentro da internação, se observa que ela levou um tiro, caiu, bateu com a cabeça e teve um traumatismo craniano. Então, a gente pega a violência pelo diagnóstico secundário também. Então, são 2 variáveis super importantes. Dias de permanência, raça e cor da pessoa. Então, a gente tem 13 variáveis relacionadas àquela internação que a gente está lidando. Pode passar, por gentileza. Travou? Travou? Sou eu? Não, eu estou vendo também travado. Bruno? Passou. Quais foram os indicadores que a gente calculou, então, tendo ali a base já preparada? Número de AIHs que foram pagas por ano, né? Número de internações por causas, aí a gente analisou por homicídio, né, que a gente chama de agressão, agressões que ocorreram com a utilização de arma de fogo e por acidente de transporte, né? Número de óbitos, taxa de mortalidade ou de letalidade, que é o número de óbitos dividido pelo total, né? Taxa de letalidade por acidente de transporte, por homicídio ou agressão.
Taxa de letalidade por homicídio, quando o instrumento do homicídio foi a utilização de arma de fogo, valor total da internação e valor médio da internação. Então, esses foram os indicadores que a gente calculou, que a gente colocou no livro. Não necessariamente são esses os únicos que a gente pode calcular. A gente pode fazer inúmeras, né, análises a partir dessas que a gente fez lá atrás. Pode passar, por gentileza. Então, cabe ressaltar que a base permite trabalhar com diversos outros temas que não foram expostos aqui, né? E que são muito importantes e servem de base para análise dos estabelecimentos de saúde, gestão e centros também de alta complexidade. Pode passar. Os indicadores que a gente calculou foram obtidos a partir dos dados, né, dos microdados do SH, do SUS, e a gente não só calculou esses indicadores, a gente comparou os nossos indicadores com os dados que são disponibilizados no SIM, Sistema de Informação de Mortalidade, e também a gente fez uma análise relativa à qualidade da informação fornecida pelo DataSUS, e a gente comparou também com o Tabnet, para ver se o que a gente estava achando estava de acordo relacionado ao tema de causas externas. Pode passar, por gentileza. Não, foi demais. Para a realização das comparações dos nossos dados com o Tabnet, quando a gente começou a comparar, a gente começou a observar que estava dando diferente. Então, a gente começou a investigar que diferenças eram essas. O que nós fizemos? A gente chamou a nossa abordagem de abordagem não conservadora. Lembra que eu falei no início que a gente tinha diagnóstico principal e diagnóstico secundário? O principal era aquele que é feito exatamente no momento que a pessoa chega antes de internar, o secundário após a internação. A gente considerou aquela internação como sendo internação por violência, né, por causa externa, se a identificação pela CID-10 da internação fosse tanto no diagnóstico principal, aqui a causa 20, né, o capítulo 20, ou no secundário. E quando a gente trabalhou com as informações lá do Tabnet, o DataSUS ele identifica a internação por causa externa mais pelo diagnóstico secundário. Então, ele diz, no diagnóstico secundário, se aquela internação for por causa externa, ele só entende se está condicionado, né? O diagnóstico principal dele fosse os códigos do capítulo 19S e T, apenas. Então, ele restringe. A quantidade de informações que a gente tem no Tabnet, ela é restrita relacionada à nossa, que a gente propôs, porque a nossa a gente identifica tanto no diagnóstico principal quanto no secundário. Deles, não. Eles identificam quando é o capítulo 20, no principal é causa externa. Mas quando é causa externa no diagnóstico secundário, ele só admite como causa externa quando o código no principal está atrelado ao código S ou T, capítulo S ou T ali da CID-10. Pode passar, por gentileza. Então, aqui alguns resultados que a gente encontrou, né? Número de internações por causas, comparando as abordagens, a nossa proposta no livro e a do DataSUS, entre os anos de 2001 e 2018. Então, a gente tem de acidente de transporte, são as duas primeiras colunas ali, né? Agressão, que a gente chama também de homicídio, e agressão com arma de fogo. Que códigos são esses da CID-10? Agressão é do X85 até o Y09, né, que é o grande capítulo de agressões, e a gente também considerou o Y35 e o Y36, que é intervenção legal e guerra, né? Agressão utilizando arma de fogo são os códigos X93, X94 e X95 do CID-10, e acidente de transporte é do capítulo do V01 até o V001, V99, perdão.
Então, a gente tem ali o quantitativo ao longo dos anos. Entende-se pelo número de internações aqui da nossa tabela, as AIHs pagas até o ano de 2007 ou aquelas que foram aprovadas possuindo, né, o código, o idêntico igual a 11, ou seja, a gente está tirando ali as internações duplicadas. Também a gente não considerou aqui nesses resultados aquelas internações de longa permanência, a gente desconsiderou elas para calcular. No caso aqui, na época do livro, a gente não tinha os dados finais de 2017 e 2018 também eram os dados parciais da atualização lá do sistema. Então, a gente vê aqui, né, quantitativo geral do número de internações e das internações com essas causas, comparando ali as abordagens conservadoras e não conservadoras. Lembrando que, como eu falei, né, as do DataSUS que estão lá no Tabnet é mais restrita, por definição, então vai estar sempre menos um pouquinho quando comparada às nossas. Pode passar, por gentileza. Taxa de letalidade também, segundo causa e a abordagem. Então, a gente tem aqui na última coluna a taxa de letalidade geral, que é o quê? O percentual de internações que resultaram em morte, né? Então, a gente vai de 2,75 até 4,30 em relação a 100 mil, né? Comparando ali acidente de transporte, homicídio com arma de fogo em relação ao geral, pode passar, por gentileza, que eu fiz essa comparação individual. Tem o delay. Acidente de transporte, a gente tem, né, que era mais elevada que o geral até 2009, e acontece que essa mortalidade na internação diminuiu a partir de 2010, a gente conseguiu reduzir, né, na internação, em relação ao geral. Quando a gente trata em relação ao homicídio, é muito superior, como a gente vê, não só na internação, como fora da internação também no SIM, é muito superior, né? As pessoas morrem muito por homicídio, e com arma de fogo chega quase 3 vezes. Né? É bem significativo. Gráfico aqui da taxa de letalidade, comparando, né? Não, aqui usando a nossa abordagem, a abordagem não conservadora. Tem a geral aqui, que é a linha mais abaixo, que que ultrapassa ali, que acidente de transporte diminui a partir de 2010 em relação à geral, e homicídio e agressão com arma de fogo é bem superior ali em relação à geral. Próximo. Proporção do número de óbitos em hospitais captados pelo CH, né, pela base de dados, comparando ao SIM. Então, aqui a gente vê a cobertura da informação. A gente capta, em relação ao SIM, pouco mais de 50%, não passa de 60%. Né? É interessante, por quê? Porque a gente só está lidando aqui com as mortes por homicídio no âmbito do SUS, né? Nas internações. A gente não está lidando aqui também com a informação dos hospitais particulares. Então, a cobertura ela é baixa, não chega a 60%, mas é uma informação extremamente significativa e relevante, né, para as políticas. Né? Pode passar. Considerações finais. Né? A base se mostrou bem interessante, fácil e gratuito acesso a seus microdados, a dificuldade é mesmo na leitura, entendimento e manipulação. As variáveis existentes no banco de dados se mostraram, né, em geral, de boa qualidade. A gente observou mudanças em variáveis que aperfeiçoaram a sua codificação ao longo do tempo, né, a fim de permitir a inclusão de novas categorias de informações e complementar as informações que já existiam. Algumas variáveis merecem atenção e incentivo para o preenchimento correto pelos profissionais de saúde envolvidos no processo. Tem muitas variáveis, a gente fez o percentual de missing, identificamos erros em algumas variáveis, então aqui está só uma amostra de tudo que foi feito no livro.
Então, a gente tem variáveis aí com alto percentual de não informação dentro da variável. Então, a gente tem pouca informação em raça, cor, a gente pode analisar também nível de instrução, município, comparar por regiões, fazer a questão da análise também, né? Georreferenciada, também trabalhar com CEP, né? Da internação, verificar a questão da internação e do local de residência, também é um campo interessante para ser analisado. Pode passar, por gentileza. Por fim, os dados do CH se mostraram capazes de subsidiar estudos com grande abrangência geográfica, informações diagnósticas e demográficas para cada internação que está registrada ali no sistema. E apesar de não conterem todas as informações ocorridas no país, né, uma vez que a gente tem apenas as internações do sistema público, a cobertura é nacional e o acesso à base é gratuito. Pode passar, por favor. E é isso. É uma análise, foi um trabalho que a gente fez, né, que a gente apresentou. Ele carece, né, de uma atualização e de cálculo de novos indicadores, que é uma base riquíssima, e que a gente tem aí uma infinidade de futuras análises a serem desenvolvidas a partir dela. Obrigada pela atenção de todo mundo. Obrigada, Paloma, pela ótima apresentação. Eu já vou passar direto para o Thiago, porque nós estamos com o tempo passado e temos algumas perguntas no chat que eu acho que estão muito importantes também no bate-papo. Então, eu passo para o Thiago para suas considerações e aí depois nós vamos para o debate. Obrigada. Obrigado, Luciana. Você me escuta? Eu tive um problema com o meu microfone. Sim, te escuto. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje nesse seminário, nesse webinar do IPEA, parabenizar a Luana e a Paloma pelas apresentações brilhantes e minhas considerações são muito considerando a minha experiência de trabalho com sistemas de informação de saúde no Brasil. Nos últimos quase 15 anos eu venho trabalhando com as bases do DataSource, tá? E eu achei muito relevante diversos tópicos que foram levantados, tanto pela Paloma quanto a Luana, em relação ao potencial que essas bases de dados têm. Isso é indiscutível, né? Eu tenho atualmente uma afiliação no Instituto de Saúde Global da Duke University e a comunidade estrangeira, a comunidade internacional, ela fica extasiada com a possibilidade, né, e como as informações no Brasil estão organizadas cobrindo o território nacional. Então, para todos os sistemas de saúde que estão contemplados dentro do DataSUS, a gente sabe que eles vêm passando por um processo de amadurecimento, né, de qualificação, mas o potencial que essas informações têm é indiscutível, né, e isso chama muita atenção internacional graças à possibilidade de se fazer cruzamentos, de se poder fazer análises que extrapolam a capacidade do dado bruto, né. Acho que a Paloma apresentou algumas dessas possibilidades, né? E eu vou fazer primeiramente minhas considerações a respeito da minha experiência de trabalho com o CNES e depois com o SH. Ambos os sistemas são sistemas que eu tive a oportunidade de fazer diversos trabalhos, tá? E um deles, que eu achei muito interessante, foi um trabalho que foi realizado em 2015, tá? Nesse trabalho, por uma demanda do Ministério da Saúde, a gente fez, com apoio da Universidade Federal de Pelotas e da DARU, a gente fez um estudo censitário para poder avaliar a composição em termos de infraestrutura e de pessoal de todos os hospitais de pequeno porte do Brasil. O Brasil conta hoje com cerca de 8.000, 7.000 estabelecimentos hospitalares, né? E a gente teve a possibilidade de visitar em loco metade desses estabelecimentos. E por que eu estou trazendo isso à tona? Porque eu sempre ouvia, né, na universidade, no âmbito acadêmico, o CNES tem problema, o CNES não dá para confiar, e isso sempre me incomodou muito, né? E quando a gente teve a oportunidade de visitar metade da rede hospitalar do Brasil, né, isso permitiu a geração de evidência para falar o que é que no CNES que você acredita que não está bom, que não é confiável. E eu nunca tive uma resposta confiável das pessoas que faziam esse tipo de crítica. Então, a partir desse trabalho que a gente fez em 2015, nossa primeira curiosidade foi assim, vamos conferir o que a gente encontrou na pesquisa
visitando metade da rede hospitalar do Brasil com o que está no CNES, para a gente poder ver confiabilidade da informação e não um discurso vazio, desprovido de evidência, né? E os resultados que a gente encontrou foram muito interessantes. A primeira deles é uma das informações que eu acho que é a joia do CNES, é a disponibilidade da geolocalização do estabelecimento. Eu trabalho muito com geoprocessamento e a possibilidade de você conseguir disponibilizar a rede assistencial do país com coordenadas de latitude e longitude é uma coisa única no mundo. Tá? Existem diversas iniciativas sendo feitas internacionalmente, algumas apoiadas pela Organização Mundial da Saúde, para poder criar o que eles chamam de Master List, que é exatamente um CNES global. Né? E eles têm, quem tem capitaneado essas iniciativas tem separado com muitas dificuldades, e nós temos aqui tudo pronto para toda a rede assistencial. E quando a gente confrontou a qualidade dessas informações de coordenadas que a gente obteve nesse estudo de 2015 com o que estava no CNES, a gente pode identificar que as coordenadas do CNES estavam muito precisas, né? Principalmente para hospitais. Né? Então, posteriormente, a gente teve a possibilidade de fazer uma comparação similar com as unidades básicas de saúde, com dados oriundos do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, do PIMAC, que visitava todas as unidades básicas de saúde do Brasil em loco, e a gente viu que para a unidade de saúde a coordenada era precisa também, mas existe muita mudança, porque muitas unidades funcionam em casas alugadas, e aí o proprietário pede a casa onde a unidade está funcionando, ele tem que trocar, e essas coordenadas tinham uma mobilidade maior. Então, o que a gente pode observar em relação a essa confiabilidade das informações do cliente? Tá? Os equipamentos de alto custo tinham uma aderência muito boa, então o que estava no CNES era o que a gente encontrava nesse estudo. A disposição da rede assistencial. E uma outra tendência que a gente pode observar é que aqueles elementos que têm uma característica de mobilidade maior, por exemplo, pessoal, leitos, né, que você tem habilitação e fechamento numa dinâmica muito mensal, muito ágil, né, essas informações tinham algumas discrepâncias. Né. Mas apesar dessas discrepâncias, eu acho que desde 2008 para cá, principalmente quando houve a vinculação de repasses, né, de diversos programas do Ministério da Saúde, que eram condicionados à manutenção do cadastro atualizado do CNES, isso modificou muito a qualidade da base de dados, e eu acho que hoje o CNES é uma base muito importante para a gente poder estudar acessibilidade, distribuição de equipamentos de estrutura. Foi fundamental para a resposta ao Covid, porque as informações cadastradas no CNES permitiram a estruturação das portarias para habilitação dos leitos de suporte ventilatório e de emergência, e a identificação de regiões onde havia vazio assistencial para cobertura de UTI. Então, graças à disponibilidade do CNES, muito tempo foi economizado, e eu tenho certeza que, em decorrência desse tempo que foi economizado, muitas vidas foram salvas. É óbvio que existe a necessidade de amadurecimento, isso é inerente a qualquer base de dados, principalmente quando ela conta com a inserção de dados de forma muito permeada por interferência humana, né? Então, se você tem um digitador que precisa escrever algumas informações, você precisa ter um processo de qualificação dessas informações mais rígido, porque é inevitável que ocorram erros, né? Mas é indiscutível que, ao longo desses últimos 10 anos, a qualidade da informação do CNES ela melhorou muito. Tenho certeza que muito disso é fruto do esforço da Luana e da coordenação do Ministério para poder qualificar, para poder trabalhar com os municípios e destacar a importância de se fornecer informações precisas, porque isso é uma base para se discutir políticas, para se formular estratégias, para se formular programas. Então, o CNES, sem sombra de dúvida, é um dos sistemas hoje que a gente tem no DataSUS no Ministério da Saúde que contam com qualidade de informação e estão aptos para poder apoiar isso. Teve uma pergunta no chat, Luciano, onde é que estão disponíveis as coordenadas? Então, até uma curiosidade que eu tenho, queria saber com a Luana, porque as coordenadas não estão junto dos dados, estão no Open DataSUS, né? Eu nunca entendi o porquê dessa separação, isso sempre me chamou a atenção. Isso é uma pergunta que depois, se ela tiver oportunidade, eu tenho curiosidade de saber a razão. Sobre o SH, é um sistema também que a gente vem trabalhando já há quase 10 anos. Os desafios que a Paloma disse são muito presentes. Eu acho que um dos principais desafios para poder fazer o manejo
das bases de dados da DataSUS é documentação, né? Eu fui consultor da OPAS por alguns anos e fiz trabalhos em parceria com o Ministério antes disso, e muitas vezes a pessoa que sabia do sistema era um servidor que estava no Ministério desde 1900 e batatinha, e ele é a documentação do sistema. Só que às vezes essas pessoas aposentam, né? Saem do Ministério e elas levam com elas conhecimento, e muitas vezes sem deixar isso documentado. E um dos desafios que a gente tem o CNES eu acredito que menos, mas para o SH, para o SIM, para o SINASC, para as outras bases de dados, documentação, porque muitas vezes você consegue obter os arquivos no FTP do DataSUS, mas tem lá as variáveis e você fala, gente, esses códigos estão aqui, o que são? Onde é que eu tenho um dicionário de dados? Geralmente existe um dicionário de dados, mas ele nunca tem todas as variáveis que estão no banco de dados. Então, tem algumas vezes que você olha assim e fala, tá, não sei o que é isso, e talvez essa informação poderia ser útil para poder resolver um problema, né, importante. Então, eu acho que esse esforço do IPEA de documentar e fazer esse estudo, de tentar entender a base de dados é fundamental, e ele pode alavancar os sistemas de informação no país, porque exatamente por cobrir essa lacuna que hoje eu acredito que é um empecilho para a ampla disseminação dessas informações. Né? Algumas das vantagens que eu vejo também da SH, eu queria acrescentar um pouco em relação ao que a Paloma disse, é principalmente a recenticidade. Você tem informação da SH com uma defasagem de 3 meses. Eu acho que é o sistema do DataSUS que responde. O CNES tem mensal, né? A defasagem do CNES também é muito recente, mas de produção ambulatorial e clínica, o SH é o que tem informação com menor defasagem. O SIM leva até 2 anos para ser consolidado e retroage a informação. Então, se você pega o SIM desse ano e o sistema de informação de mortalidade do ano passado, ele muda. Então, dependendo do que você estiver fazendo, não é confiável. Mas o SH tem essa informação dura até 3 meses, então eu acho que isso é uma coisa muito importante. E a Paloma falou alguma coisa que é interessante em relação a possibilidades futuras, que principalmente, né, meu viés, apesar de psicólogo, tenho trabalhado muito com o processamento, porque eu acredito que para todo fenômeno que você estudar, onde o local de ocorrência importa para poder explicar o seu fenômeno, haveria necessidade de se incorporar um elemento espacial para tentar se explicar as coisas. E quando a gente se debruça sobre a saúde, que fenômeno na saúde o lugar importa? Todos, né? Então, o local onde as coisas acontecem, ele é uma parcela importante da explicação dos fenômenos que estão vinculados à epidemiologia e à saúde. E essa possibilidade, por exemplo, de estudar a localização das internações, o local de residência, os tempos de deslocamento das pessoas, as distâncias, se é uma distância maior que implica numa barreira de acesso geográfico, está condicionado a um desfecho pior, né? O SH tem essa informação disponível porque ele disponibiliza o CEP de residência das pessoas. A gente fez um estudo que está publicado, inclusive, na revista do Ministério, que a gente desenvolveu uma metodologia para geolocalizar as internações do SH com software livre. Tá? Então, você pode, a partir da abordagem que foi divulgada nesse paper, que está, inclusive, publicado na revista do Ministério, você pode geolocalizar as internações do SH. E a gente tem começado a fazer alguns trabalhos exatamente de verificar qual o impacto dessa barreira geográfica para desfecho, para acidentes por causas externas, para mortalidade por doenças crônicas, por doenças transmissíveis. Então, isso abre uma série de possibilidades e abre ainda a possibilidade de você sobrepor o que está acontecendo com as internações do SH com os outros níveis assistenciais. Então, por exemplo, a gente pensa na atenção primária. Você extrai do SH as internações que são por condições sensíveis à atenção primária. Você tem a possibilidade de confrontar aquilo com as informações das equipes de atenção básica para tentar identificar se há um agrupamento espacial de internações que seriam acessíveis à atenção primária em regiões específicas e tentar identificar se há um problema do ponto de vista de atenção primária numa determinada localidade. Então, essas possibilidades que se abrem, elas são muito ricas e eu tenho a certeza que as iniciativas como essa que o IPEA fez, o trabalho da Paloma, o esforço ao longo desses anos para qualificar a base do CNES por parte da Luciana, todos eles só vêm a se alinhar para poder criar esse ambiente de dados abertos, de compartilhamento de conhecimento, de qualificação da informação e disponibilização disso para a comunidade, porque isso pode apoiar pesquisas, formulações de políticas, discussões sobre programas voltados para intervenção sobre problemas específicos da área da saúde. Então, todo esse esforço materializado
pelas iniciativas apresentadas aqui nesse webinar, são muito alinhadas para isso. E fico muito feliz de poder estar aqui, na apresentação de 2 trabalhos com alta qualidade, e me coloco à disposição para poder fazer esclarecimentos. Estou preocupado com o tempo, Luciana, para a gente ter tempo de discutir as perguntas, então eu fico por aqui. Muito obrigada, Thiago, pelos excelentes comentários. E, de fato, o que eu vou fazer é ler rapidamente as perguntas que estão no chat, que elas têm mais ou menos algumas linhas, e já passo para a Luana e para a Paloma, né, porque elas aqui estão premidas pelo horário aí. A gente poderia, como eu disse, continuar discutindo isso por mais 1 hora, pelo menos, mas a gente espera ter outras oportunidades para a gente fazer isso. Bom, na linha da questão da atualização da base de dados, né, a gente tem uma pergunta aqui da Viviane Coletti, que na verdade ela fala assim, o estabelecimento ele manda informação para o gestor municipal e o gestor municipal não atualiza dentro do prazo. Né? Então, quais seriam as ações, como é que isso poderia ser feito para aprimorar essa parte da gestão da informação? E aí, dentro ainda dessa questão dela, né, ela é do GHC hoje, mas já trabalhou na SES do Rio de Janeiro, ela fala, olha, um dos grandes problemas é que as pessoas nas secretarias municipais que estão trabalhando com o CNES e com o CIA, né, no caso, ela está falando aqui, mas poderia se aplicar ao SH e qualquer outro sistema de informação, elas não têm a capacitação, não conhecem os sistemas a fundo. Né? Então, as pessoas das próprias secretarias. Então, é outra questão da capacitação das pessoas que estão nas secretarias para o preenchimento dessas informações. Uma outra questão que está colocada é uma que o Thiago já colocou aqui, que é a questão do dicionário, né? Do dicionário atualizado, com todas as informações, todas as variáveis. A gente sabe que sai uma portaria quase que por dia no Ministério, então, essa questão do CNES refletir nessas mudanças, mas quais são as possibilidades, né? De ter um dicionário, um manual atualizado, quais são os trabalhos que estão sendo feitos nessa linha pela equipe do CNES, com colaboração com outras instituições. Ainda na linha da discussão de acesso a informações, né, tem um comentário aqui que todas as causas externas têm que ter 2 diagnósticos, né, um mostra a causa e o outro mostra o efeito da causa externa. Mais um comentário. Uma questão sobre o CNES é que tem uma divergência nos downloads dos dados brutos, né, uma divergência entre o que está no FTP, no servidor FTP e no servidor direto lá do arquivo compactado. Eles não batem qual seria a base de dados a ser utilizada e qual que alimenta o Elastic.NET, tá? Estou falando bem rápido, se depois precisar a gente retoma. Tem uma pergunta também aqui do Leonardo Bastos, que existem algumas opções de download dos dados brutos diretos no site, não, isso é o que eu fiz, né? Dos arquivos compactados. O Erivelto, a pergunta do Erivelto foi reforçada aí ele falou onde estão, né, os dados referenciados, mas a pergunta é porque eles estão separados, eles não estão na base primária, né, na base de dados primária lá do FTP ou mesmo nos dados brutos que a gente acessa em outros locais, tá? Tem uma pergunta aqui do Raul Ramos, a opção de obter CNS, né, que é o número do CNS que foi desabilitada do CNES. O Ricardo Leite ele tem um especial interesse na conectividade à internet desse estabelecimento de saúde e gostaria de saber onde encontra essa informação dos estabelecimentos de saúde que têm conectividade com a internet. E por último, acho que o Covid mostrou a importância desses dados em tempo real. Qual a chance do SIM passar a ser entregue no menor tempo? Acho que a Luana não tem como responder, a gente vai ter que chamar a equipe do SIM, da gestão do SIM para isso aqui, né? Mas, assim, já deixo o comentário aqui, já é um próximo seminário que a gente pode fazer, que são sobre sistemas epidemiológicos, né? E, assim, a questão... Bom, o Thiago colocou várias informações relevantes aqui, né? Estudos aqui. Porque tem algumas perguntas que eles fizeram, tem trabalhos que a gente divulga as bases de dados, divulga os códigos, então você vai lá e o seu problema está resolvido. Gente, parte do acesso às informações já está dado aí no chat pelo Thiago. Eu vou fazer um rápido comentário aqui, que assim, eu sou da coordenação de saúde do IPEA, né? Trabalho no IPEA já
há 20 anos nessa coordenação, então, assim, esse sistema de informação são quase parte da atividade central rotineira. O que me impressiona, não só no MPEA, mas fora, é como os sistemas de informação da área de saúde estão sendo usados para pensar política pública de uma forma geral. Né? Aqui a gente tem colegas que estão aqui que trabalham com capacidades estatais, que estão trabalhando com essas informações, com violência, com políticas urbanas, né, de acessibilidade, transporte, estão vinculando a essas informações. Então, para além da nossa questão, que é a questão da gestão no sistema de saúde, né, brasileiro, você ainda tem o uso dessas informações e a preocupação com pessoas que não estão dialogando diretamente com a política de saúde, mas essas informações são centrais. Né? E aí eu passo para a Luana e para a Paloma responderem. Agradeço muitíssimo também os comentários do Thiago, todas as duas apresentações, acho que foram riquíssimas. E pediria para vocês responderem, depois a gente... E já fazerem o encerramento, né, da participação de vocês, depois eu passo o Thiago também para fazer os comentários finais e depois a gente encerra o evento. Muito obrigada. Bom, eu fiz aqui um compilado dos principais temas que vocês questionaram no chat. E com relação à questão da informação que não está compatível daquilo que é baixado via FTP e extraído via site, nós precisamos dessas evidências, tá? E aí você pode mandar para cenes.saude.gov.br, manda os meus cuidados que eu vou dar o encaminhamento. Só que um esclarecimento, o Elástico, ele é alimentado diariamente por acesso ao banco Oracle. Então, ele faz essa alimentação. Os dados do FTP e do banco, que é extraído via site, eles não têm que ter nenhuma divergência. Eles devem ser dados que são compatíveis, tá? Até porque a nossa base ela não tem possibilidade de mudança de informação depois do encerramento de uma competência. Então, mais um motivo para eu poder investigar e chegar nessa análise aí e te dar esse retorno, ok? Eu não sei qual dos colegas colocou, mas era uma questão. Teve uma colega que colocou aqui no chat a questão que a informação, acho que é do GHC, que ela envia a informação e observa uma grande demora nessa informação ser transmitida para o DataSource. Isso porque a informação ficou retida, tá? Se você fez a sua parte, transmitiu a informação, mandou em tempo hábil, cabe ao gestor transmitir aquela informação. Nós temos a possibilidade de enviar arquivos diariamente no CNES. Então, não existe essa desculpa. É porque está travado em alguma pessoa. Tem que descobrir que pessoa é. O que você pode fazer? Notificar a secretaria, e-mail, coloca o ministério em cópia, ou então faz um ofício ao ministério pedindo apoio para que haja uma celeridade na avaliação dessas transmissões. Porque é até importante para que o seu gestor, a Secretaria Municipal, observe que vocês estão fazendo o trabalho de vocês, que vocês querem colaboração para que a informação possa, de fato, estar atualizada no tempo adequado no site, ok? Uma questão que foi colocada, e acho que eu observei em algumas falas, Tiago colocou, e teve alguns comentários também, que perguntaram quais são os nossos principais desafios. Nossos principais desafios, no momento, são fazer uma atualização tecnológica no nosso sistema, tá? No sistema que é o operacional, hoje ele trabalha com uma tecnologia que é Delphi ainda. Então, assim, a gente tem trabalhado, estudando, pensando e montando uma possibilidade. Qual melhora será essa para o sistema? Até porque nós não podemos fazer melhoras que nós vamos retroagir, nós temos que avançar com o sistema de informação. Nós estamos mais do que nunca dando importância à informação, mais do que o financiamento, buscando dar essa visibilidade de que a informação do CNES ela é primordial, mais do que o pagamento, é aquilo que é informado, o uso da informação, que possibilidades que existem dentro da extração da informação do CNES. E, assim, dentro desse universo, outro desafio que existe, eu digo como gestora federal, tá? Eu vejo que estados e municípios têm um desafio que ele não é um desafio que eu não posso falar que é só deles, é meu também como área federal, de alta rotatividade da mão de obra dos técnicos que trabalham com o CNES. É um sistema super cheio de regras, cheio de conceitos. Infelizmente, muitos técnicos caem para trabalhar
meio que como um paraquedas, tá? Não são devidamente treinados e, inclusive, nós estamos trabalhando para aprimorar essa documentação da Wiki, porque um usuário que tiver interesse em ler a Wiki, ele vai estar devidamente treinado, tá? E ainda não fizemos alguns vídeos para poder, alguns tutoriais do sistema, mas temos aí algumas frentes para poder chegar nesse momento, mas é deixar o sistema mais amigável, de que os usuários consigam fazer as atualizações, que ele seja menos complicado possível, para facilitar essa alta rotatividade que nós temos e que é um desafio que é de todos, não é só do Estado ou do município, é do Ministério da Saúde também, tá? E nós temos impacto grande quando isso acontece. Com relação ao Obter CNES, nós estamos nesse momento testando uma versão para publicar nos próximos dias, solucionando esse problema. Foi realmente um problema que tivemos na conexão do serviço, uma invasão de servidor, então tivemos que tomar ação de bloquear o Obter CNES, então, por medida preventiva, tá? Isso foi feito. Mas não há inviabilidade de cadastro do profissional, é possível cadastrar de forma manual, digitando as informações sem uso do Obter CNES, ok? Mas a próxima versão, fique de olho, acompanhe os nossos avisos no site do CNES, que nós vamos publicar quando essa versão já vai estar, que ela vai ser a válida para a competência em novembro de 2021. Me coloco mais uma vez à disposição, me despeço aqui de todos, obrigado pela paciência, pela sua atenção aqui na apresentação, obrigado pelo interesse em aprender um pouco mais. Nós podemos aqui compartilhar essa experiência de trabalhar com o CNES, que é uma experiência que eu digo que ela é desafiadora. Diariamente, a aprender mais, a estudar, não nos acomodarmos como profissionais de saúde e a fazermos bom uso da informação e inserirmos dados que de fato possam ser utilizados, dados reais, dados atualizados, e eu acredito muito que esse é o espírito de quem trabalha com o CNES, de fazer a coisa dar certo. Então, agradeço, Luciana, e os demais colegas. Encerro aqui com minha despedida. Obrigada, Luana. Eu passo já para a Paloma, para fazer seus comentários. Despedir. Eu pego aqui o gancho da Luana, né? É um desafio, né? Realmente trabalhar também com a base do CH é realmente desafiador. Eu acho que para mim só tem dois aqui comentários, né? A ausência de dicionário, que é do Jefferson, praticamente não existe. Sim, a gente trabalhou, a gente abria, né, a base variável e a partir da variável aberta no software que a gente foi identificando e nós criamos esses dicionários ao longo dos anos quando a gente trabalhou. Ele está divulgado lá no livro. A gente tem a variável por variável ali no ano, está lá. A gente desenvolveu a nossa versão do dicionário para esses anos que a gente analisou, está lá no livro. O segundo comentário aqui do Flávio Rezende é todos os diagnósticos a internação tem que ter os dois diagnósticos, sim, mas para a gente classificar aquela internação como uma internação por causa externa, a gente considerou os dois, tá? Então a gente identificou aquela linha como sendo internação de causa externa, tanto no principal, ou um ou outro. E quando tem a informação se é causa externa no DataSUS, ele só é mais conservador. Ele pega no diagnóstico principal, se for o capítulo 20, ok. Mas no secundário, se for o capítulo 20, ele ainda restringe se é no principal o CID for o S ou T. Tá? Então, exatamente, a linha da internação tem a informação dos dois CIDs, só que a gente considera aquela internação como causa externa de forma diferente com o que está lá. Eu acho que para mim foram só esses dois comentários. E obrigada também, agradeço pelo interesse, pelo convite, e fico aí à disposição. Que precisar. Agradecemos, Paloma. Eu vou passar para o Thiago também para suas considerações finais. Bom, eu queria te agradecer, Luciana, pelo convite. Eu acho que
mais do que destacar os desafios que já foram superados até esse momento para poder consolidar essas bases de dados, eu acho que é importante destacar o potencial que elas têm, a miríade de ações que podem ser executadas com as informações e de análise que podem ser feitas com os dados que estão disponibilizados nessas bases de dados é muito grande. E tenho certeza de que isso é uma vantagem de que o Brasil tem para instrumentalizar decisões com base em evidência, porque não há disponibilidade de algo similar assim em outros países do mundo, né, centralizado, consolidado, com esforço governamental para poder qualificar as informações. Então, eu acho que se fica uma lição aprendida ao longo desses últimos anos com o manejo dessas bases de dados é que elas precisam ser amplamente divulgadas e a gente precisa fomentar que a maior quantidade possível de pessoas utilize essas informações, porque elas têm muito potencial para poder melhorar, né, toda essa discussão de políticas públicas no Brasil, especialmente voltadas para a área da saúde. É isso. Sobre o SIM, uma pergunta que estava aqui, eu tive a oportunidade de dividir sala com um antigo coordenador de estatística habitats do Ministério, e existe uma dificuldade para poder fazer essa divulgação de informações mais rápida do SIM, que é a investigação de óbito, a investigação demora. Então, eu não acredito que o SIM vai poder disponibilizar essas informações mais rapidamente, mas o Ministério já tem feito divulgação de versões preliminares do SIM do ano corrente. Obviamente, alguns códigos CID vão estar sujeitos à modificação pós-processo de investigação do óbito, mas essas informações para um ano atrás já estão disponíveis já no Ministério da Saúde, para quem fez a pergunta, só a título de curiosidade. Muito obrigada, Thiago. Bom, eu acho que assim, o seminário foi muito rico, né? Desde as apresentações ao debate, as questões foram colocadas por diferentes perspectivas, né, do uso desse sistema de informação. E eu acho que essas diferentes perspectivas é que fazem também o sistema de informação avançarem. O uso do sistema de informação ele é fundamental para criticá-lo e para fazer com que esse sistema, de fato, se perceba, né, como um sistema da gestão, da pesquisa, do controle social e das várias perspectivas, como eu disse, não só da área de saúde. Eu acho que nós teremos muitos outros, espero, outras oportunidades de voltar a esses sistemas e a debate sobre eles. Agradeço muito mesmo, novamente, a participação dos três, né, da Luana, da Paloma e do Thiago, e aproveito para divulgar aqui, já está aí no chat, o próximo evento, que é um evento que vai ser coordenado, eu acho que é o Marcos que vai coordenar, o Marcos Data, que é um dos organizadores do seminário, que vai tratar de um guia para o uso dos dados da PNAD contínua, né, que é do Rafael Osório, aqui do IPEA, que é um dos grandes conhecedores da PNAD contínua e usuários também, outras pessoas do IPEA, que vai ter o Ricardo Dais debatendo, então, na próxima quarta, esse evento. Aproveito para me despedir também dos participantes, agradecer por terem ficado conosco até agora, e estamos, né, da parte do IPEA também à disposição para dialogar sobre isso e pensar também qual a nossa contribuição do IPEA, da gestão, dos usuários, para quem está fazendo a gestão do sistema lá na consolidação final. Me despeço aqui e, sem mais, encerramos hoje o evento. Obrigada. Obrigado.